Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um vilão que voltou a assombrar o brasileiro. E que vilão é esse que eu tô falando para vocês? A inflação. E entender a inflação eu considero de extrema importância para qualquer investidor. Então, se você olha meus vídeos aqui no YouTube, você vê que eu falo sempre sobre ações, sobre empresas, qual a melhor forma de investir, mas entender sobre inflação e como funciona a inflação na prática vai te fazer investir muito melhor e tomar melhores decisões com relação a seus investimentos. E por isso, nesse vídeo de hoje aqui, você vai entender como é que funciona a inflação. Você vai entender tudo sobre a inflação aqui. E eu quero começar esse vídeo pedindo para você lembrar que 2 anos atrás, lá em 2020, quando a nossa inflação ela estava controlada, estava até abaixo da meta, você vai entender tudo o que é isso. E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, em 2022, a inflação ela já está descontrolada. A inflação está acima dos 2 dígitos, está acima da meta que o Banco Central definiu. E ela continua avançando e é uma situação extremamente preocupante. E ela avança não só aqui no Brasil, ela avança no mundo inteiro. Então agora você vai começar a entender tudo sobre a inflação. Acompanhe o vídeo até o final que você vai saber tudo, entender todos os detalhes aí sobre a inflação. E a primeira coisa que você precisa entender, você ouve o pessoal falando aí que a inflação está subindo, que a inflação está caindo e você não sabe o que é isso. Então você precisa entender o que é a inflação. E o conceito de inflação nada mais é do que o aumento de preços. Então, quando você fala que a inflação está alta, significa que você está falando que os preços estão subindo, os preços dos produtos, dos serviços em geral, eles estão subindo. Então, basicamente, inflação é o aumento dos preços. Mas existem 2 índices principais aí que você precisa saber que eles medem a inflação. Então, eles medem quanto que o preço está subindo. Porque você não pode só imaginar que o preço está subindo, mas você não sabe quanto que ele está subindo. E para isso existem 2 índices principais aí que medem a inflação. O primeiro é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E esse IPCA, esse índice, ele é medido pelo IBGE. O IBGE ele pega uma média de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, pega uma cesta de várias coisas ali, como moradia, saúde, educação, transporte, passagens aéreas, alimentação, uma série de coisas, bota nessa cesta e vê quanto que o preço dessas coisas todas ali, alimentação, saúde, educação, etc., quanto que essas coisas aumentam de preço. Pegando essa média, eles conseguem determinar qual a inflação daquele período. Então vamos supor que eles pegaram várias coisas ali e viram que, na média, o preço dessas coisas subiu 10% em um ano. Então significa que o IPCA foi de 10% naquele ano. Então o IPCA ele mede basicamente a variação do custo de vida do brasileiro. Se a inflação está em alta, se a inflação está subindo, significa que o custo de vida do brasileiro ele também está subindo. Mas existe também um outro índice que também mede a inflação. E que índice é esse? Esse é o IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços. Ele é medido pela FGV. E ele é chamado, ele é conhecido como a inflação dos aluguéis. Por quê? Porque normalmente quando você faz um contrato de aluguel, você aluga um apartamento lá, você coloca o reajuste anual do preço do seu aluguel de acordo com a variação do IGPM. Então, se o IGPM sobe 10% em um ano, naquele outro ano você reajusta o aluguel do seu apartamento pelo IGPM. Mas ele também mede a inflação de energia elétrica, de seguros, de educação, como escolas e faculdades. Então esse é o IGPM. São os 2 principais índices aí, o IPCA e o IGPM. Mas como o IPCA ele é medido pelo IBGE, que é uma autarquia federal, o Banco Central escolhe esse índice, o IPCA, como sendo o índice oficial da inflação no país. E é com base nesse índice, no IPCA, que o Banco Central traça suas metas de inflação. E com base nele também, que eles definem qual os juros do país, a taxa Selic do país, a taxa básica de juros da nossa economia. Então, só recapitulando aí para ver se você entendeu. Você já entendeu o que é inflação e você entendeu que existem 2 índices que medem a inflação, que é o IPCA, medido pelo IBGE, e o IGPM,
IGPM medido pela FGV. Como o IBGE é uma autarquia federal, o Banco Central usa o IPCA para definir sua meta de inflação e para definir a taxa de juros da economia. Agora você vai entender qual é o mecanismo que o Banco Central usa para combater uma inflação exagerada. Então suponha que a inflação está lá subindo demais e ultrapassou a meta da inflação ali do Banco Central. Já já você vai entender também o que é essa meta do Banco Central. Mas continue acompanhando aqui que você vai entender tudo, eu te garanto. E aí, nesse momento, eu quero que você faça aqui, imagine algo na sua cabeça. Eu quero que você imagine que a inflação é uma doença e a taxa de juros é o remédio para combater essa doença. Então imagine que a doença está descontrolada, a inflação está descontrolada. O Banco Central, ele é o médico. Então o médico ele vai lá e prescreve um remédio para combater essa doença, que é a alta inflação. O que é que eles fazem? Eles dão juros para combater a inflação. Então eles aumentam esses juros para combater essa inflação. Então, quando a inflação está começando a aumentar, existe uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e lá nesse comitê, que acontece a cada 45 dias, eles definem se eles vão subir a taxa de juros, que é a nossa taxa Selic, se eles vão manter no mesmo patamar ou se eles vão reduzir essa taxa de juros, essa taxa Selic. Se a inflação ela continua subindo, é muito provável que eles continuem aumentando a dose do remédio, que é a taxa de juros. Então eles vão aumentar ainda mais a taxa de juros. Se a inflação ela começa a ficar num platô, né, ela começa a ficar mais controlada, é provável que eles mantenham essa taxa de juros no mesmo patamar. Mas se essa inflação ela começa a cair, isso significa que a dose do remédio já foi suficiente, então eles começam a reduzir a dose do remédio. A dose do remédio é a taxa de juros, então eles começam a reduzir a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic. E agora você vai entender por que isso acontece, né? Por que os juros é o remédio e por que a inflação é a doença. Preste bem atenção aí no que eu vou te explicar agora. Se o Copom eles aumentam os juros, o que é que isso significa? Significa que para você pegar um dinheiro emprestado no banco, por exemplo, esse dinheiro ele fica mais caro, porque você vai pagar um juros maior. Se antes você conseguia pegar um juros de 10% ao ano, quando eles aumentam a taxa de juros, você consegue pegar só a 15%, 18%, 20% ao ano. Logo, se os juros ele está maior, o dinheiro fica mais caro e isso acaba inviabilizando, por exemplo, se você pensava em financiar um imóvel, você desiste de financiar esse imóvel e acaba não comprando o seu apartamento. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que está pensando em empreender, em abrir um negócio, ela precisa de capital, né? Precisa pegar dinheiro emprestado do banco, por exemplo, ela vai recalcular ali o preço desse dinheiro que ele iria pegar e ele vai ver que esse dinheiro está muito caro. Então a pessoa acaba desistindo de abrir um negócio, de empreender, porque aquele dinheiro está muito caro, porque a taxa de juros está muito caro. E às vezes até inviabiliza algum tipo de negócio. Se a pessoa ganhava ali 10% ao ano de margem líquida ali, com o capital investido ali, e a taxa de juros é de 15%, o cara fala assim, poxa, eu não vou ficar trabalhando aqui para ganhar 10% ao ano, sendo que eu posso pegar todo o meu dinheiro e botar lá na renda fixa e começar a render 15% ao ano, mais do que eu ganhava trabalhando. Então a pessoa ela é desincentivada a empreender, a abrir um negócio, a comprar um apartamento. E como é que isso impacta na economia? Isso acaba freando a economia, desaquecendo a nossa economia. Acaba vendendo menos apartamentos, as pessoas acabam comprando menos porque elas não fazem dívidas, já que o juros está muito alto, o dinheiro está caro. E o que acontece? Quando a economia desacelera, os preços caem. Se os preços caem, significa que a inflação ela começa a cair. Então, juros altos impacta na queda da inflação, por causa exatamente disso que eu acabei de te explicar. Mas aí existe um grande problema, tá? Você tem que lembrar de uma coisa: todo remédio possui efeito colateral. Não existe remédio que não possua efeito colateral. Como você entendeu que a inflação é uma doença e os juros é o remédio, isso vai atacar a doença, cair a inflação, só que tem um grande efeito colateral no aumento dos juros para combater essa doença. O que vai acontecer? Se as pessoas deixam de comprar apartamentos,
significa que o setor de construção civil como um todo vai ser impactado, já que as construtoras elas não vão fazer novos lançamentos, construir novos prédios, e isso acaba gerando desemprego ali do pessoal que trabalha com construção civil, pedreiros, engenheiros, pessoal todo que está envolvido ali na parte de obras e em toda a cadeia do setor, tanto da parte de arquitetura, de decoração, venda de imóveis, tudo isso vai ser impactado. E qual o impacto maior que isso gera? No desemprego no nosso país. Se as pessoas não estão trabalhando para construir prédios e construir apartamentos, elas estão desempregadas naquele momento. Então, o aumento dos juros por muito tempo impacta no aumento do desemprego. E do outro lado, aquela pessoa que ia pegar dinheiro para empreender e abrir um negócio, essa pessoa, se o juros estivesse baixo, ela iria abrir esse negócio e iria empregar mais pessoas. Mas como ela desiste, ela pegou e botou o dinheiro dela para render, já que o juros está muito alto, então ela acaba não gerando empregos com esses novos empreendimentos que ela iria fazer. Então isso também acaba afetando ali no aumento da taxa de desemprego no país. Então você já entendeu que a taxa de juros é o remédio, a inflação é a doença, mas existe o efeito colateral e esse remédio ele precisa ser usado para a inflação não ficar descontrolada, mas existe um efeito colateral muito grande que é o enfraquecimento da economia, o desaquecimento da economia e o aumento do desemprego. Então beleza, continue acompanhando aí. Você já entendeu o que é inflação, quais são os índices que medem a inflação, você já entendeu o efeito da taxa de juros, você já entendeu que o juros é o remédio, que a inflação é a doença, mas que tem um efeito colateral nesse remédio. E aí você me pergunta, mas Guilherme, beleza, estou entendendo, mas o que faz a inflação aumentar no nosso país ou aumentar no mundo inteiro? Existem alguns fatores que fazem a inflação ela começar a disparar e impactar na vida de todos os brasileiros. Primeira coisa que faz a inflação aumentar é a alta das commodities. Se você não sabe o que é commodity, eu vou deixar um vídeo para você clicar aqui, ó. Você vai clicar nesse vídeo e você vai assistir onde eu gravei falando tudo sobre commodities, como investir em empresas produtoras de commodities. E lá eu te explico em detalhes tudo que você precisa saber sobre commodities. Então vai lá nesse vídeo e você assiste lá tudo que eu falo sobre commodity. Mas uma das coisas que faz a inflação começar a subir demais é a alta das commodities. Eu vou te dar um exemplo aqui. O petróleo, ele é uma commodity. E se o petróleo ele começa a subir demais, e no momento que eu gravo esse vídeo aqui, o petróleo está em alta, se o petróleo sobe, significa que sobe o preço dos combustíveis também, já que o combustível ele é feito a partir do petróleo. Se sobe o combustível, sobe o preço de quase tudo no nosso país. Por quê? Porque tudo depende de logística de transporte no nosso país. Então, todos os alimentos são impactados, já que eles precisam ser transportados de um lugar para o outro. Além da nossa gasolina, do nosso transporte diário, das passagens aéreas, quase tudo é impactado com o aumento do petróleo. E eu vou te dar outro exemplo aqui de uma outra commodity, como o trigo, por exemplo. Se o trigo sobe, significa que grande parte da nossa alimentação ela também vai subir. Então, o pão francês que leva trigo na sua composição, na sua produção, vai ter um aumento de preço. Bolos, macarrão, massas em geral, tudo que leva trigo vai subir de preço. A alta das commodities faz com que os preços subam e a inflação acabe subindo também. E uma outra coisa que pode levar ao aumento da inflação seria uma economia mais aquecida. As pessoas estão com mais dinheiro, as pessoas estão comprando muito, estão financiando imóveis e com isso a demanda acaba subindo. Se a demanda sobe e a oferta se mantém, os preços acabam subindo também. E aí a inflação acaba subindo. Então, basicamente, a alta das commodities e uma demanda mais aquecida faz a inflação subir. E um outro detalhe também que pode impactar no aumento da inflação é a alta do dólar, né? Já que várias coisas, vários produtos que a gente usa aqui são todos importados. Então, se o dólar sobe, automaticamente os preços para a gente aqui ficam maiores, ficam mais caros. Então, isso também impacta na inflação. E tem outros vários pequenos detalhes aí que podem impactar no aumento da inflação também, mas esses são basicamente os principais. E aí você me pergunta, Guilherme, mas
O Banco Central ele tem uma meta lá de inflação, então ele quer que tenha inflação no país. A inflação é boa, a inflação é ruim? Como é que é esse negócio aí? Me explique isso aí, por favor. E eu vou te explicar isso aqui agora. O Banco Central, ele mantém uma meta de inflação que hoje é em torno de 3,5%. Mas eles acham razoável que essa meta de 3,5% ela possa oscilar 1,5% para mais ou 1,5% para baixo. Portanto, a inflação para o Banco Central ela é ideal ali que fique entre 2% e 5% ao ano. E por que manter essa inflação nesse nível aí de 2% a 5%? Porque eles consideram saudável uma inflação nesse nível, porque demonstra uma boa atividade econômica. Significa que os preços estão subindo de forma saudável, porque existe uma demanda ali crescente por isso. E aí você me pergunta assim, Guilherme, e se a gente tivesse uma inflação negativa, né? Se a gente tivesse os preços caindo ali ao longo do tempo. Uma inflação negativa, ela pode ser ainda mais destrutiva do que uma inflação muito alta. E por isso você precisa entender alguns termos aqui que eu vou te ensinar, até para você conseguir debater com todo mundo, quando for falar sobre inflação, você vai estar ali sabendo de tudo e poder explicar para as outras pessoas com relação à inflação. Existe um termo chamado desinflação. O que é a desinflação? Ela é a redução do aumento da inflação. Então, significa que a inflação ela continua subindo, mas ela desacelerou. Ela não está subindo na mesma magnitude, na mesma velocidade que ela estava subindo. Então, ela continua subindo, só que em uma velocidade um pouco menor. Isso é uma desinflação. Existe um outro termo que é chamado de deflação. A deflação, aí sim, é quando a inflação ela está negativa. Significa que os preços eles estão caindo. E ela não é boa para a economia de forma alguma. Por quê? Porque ela desincentiva o consumo, ela desincentiva também o produtor, o fabricante. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que eu gasto R$100 para produzir alguma coisa ali. E aí eu tenho expectativa de vender esse produto por R$150. Então gasto 100, vendo por 150, tenho lucro de 50. Mas se os preços começam a cair, significa que eu gastei 100 e lá na frente pode ser que eu venda abaixo de 100. Então pode ser que eu gaste 100 e venda no prejuízo. Então às vezes é melhor parar de produzir do que correr o risco de produzir e depois ficar no prejuízo. E também as pessoas acabam postergando suas compras sabendo que os preços vão cair. Imagine que eu quero comprar uma TV agora de R$1.000 e eu sei que essa TV daqui a algum tempo ela vai estar a R$900. Por quê? Porque as pessoas entenderam que está tendo um processo ali de deflação. Então, eu escolho não comprar essa TV agora e deixar para comprar depois a 900. Quando chega lá em 900, eu entendo que talvez ela continue caindo, vai para 850. Então eu espero mais e não compro. O que acontece? A economia ela vai para o buraco. As pessoas elas não consomem porque elas ficam postergando sua compra, sabendo que os preços eles tendem a cair. Então isso provoca uma grande queda nas vendas e toda a cadeia ela é afetada, toda a cadeia de produção ali. E pode haver, inclusive, um desabastecimento, que as pessoas são desincentivadas a produzir, e a economia também andar para trás, ficar muito prejudicada. Então, esse é o conceito de deflação, que é a inflação negativa. E tem um outro termo aqui, que talvez você nem tenha ouvido falar sobre ele, que é chamado de estagflação. A estagflação é uma alta nos preços, mas essa alta é sem atividade econômica. E o que provoca essa grande inflação aí sem atividade econômica? Por que os preços sobem se não está tendo atividade econômica? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, o efeito de uma política fiscal desajustada, ou seja, quando o governo está gastando mais do que pode gastar, quando não tem nenhum controle fiscal ali sobre seus gastos. Segundo, é numa oferta excessiva de crédito. Então os bancos começam a liberar muito crédito ali para todo mundo, sem se importar com inadimplência, sem se importar com nada. E essa oferta excessiva de crédito pode promover uma alta dos preços aí, uma alta da inflação, porque está todo mundo com dinheiro desse crédito fácil aí que eles conseguiram. Então a oferta excessiva de crédito também provoca estagflação. E um terceiro fator seria uma emissão exagerada de moeda, né? Se a gente olhar o que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2020,
você vai entender o que é isso aí. Os Estados Unidos, eles emitiram mais de 3 trilhões de dólares em 2020 para combater os efeitos lá da pandemia. E hoje, 2 anos depois, a gente começa a ver os efeitos dessa emissão exagerada de moeda. Lá, a inflação nos Estados Unidos, se eu não me engano, a inflação dos Estados Unidos chegou a bater lá próximo dos 8%. E isso, para eles, é uma inflação absurda, já que eles não estão acostumados com inflação mais alta por lá. Desde a década de 80 que eles não tinham inflação nesse patamar. Então a geração inteira que não sabe o que é inflação estão conhecendo agora os efeitos da inflação, e um dos motivos foi essa emissão exagerada de moeda lá nos Estados Unidos de mais de 3 trilhões de dólares. E como o dólar é a moeda global e ela acaba perdendo força com essa emissão exagerada de moeda aí, essa inflação ela tende também a expandir para outros mapas, para outros países no nosso mundo. E aí eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha aqui agora. Será que esse é o início do fim do dólar e surgimento de uma outra moeda, Bitcoin, criptomoedas em geral? Eu não sei, mas a inflação chegou, inclusive, lá nos Estados Unidos, e o dólar perdeu força. E agora você já está entendendo quase tudo aqui sobre inflação, tá? Você já entendeu o que é, os índices, como que controla, remédio, a doença. Você já entendeu os conceitos de estagflação, deflação, desinflação, mas eu quero que você entenda uma coisa aqui de extrema importância. Eu quero que você saiba que todos nós possuímos a nossa própria inflação. Esses índices aí, o IPCA, o IGPM, eles são uma média, mas todos nós possuímos a nossa inflação individual. Cada um tem a sua. A minha pode ser de 15% no ano, a sua pode ser de 30% no ano. E de outras pessoas pode ser lá 50% no ano. E por que isso, Guilherme? Porque cada pessoa tem inflação, como é que funciona isso? Isso vai depender, a sua inflação, ela vai depender do seu padrão de consumo e dos serviços que você usa. Imagine que eu não viajo nunca, eu não tenho carro, ou seja, eu não gasto com gasolina. Então a minha inflação pode ser que seja menor, 10, 15% no ano, já que um dos maiores responsáveis pelo aumento da inflação agora foi o aumento dos combustíveis, da gasolina. Então, se eu não viajo muito e eu não tenho um carro, não gasto com gasolina, a minha inflação tende a ser menor. Se uma outra pessoa que viaja sempre, quase toda semana, anda muito de carro, passagens aéreas e tal, a inflação dessa pessoa tende a ser muito maior do que a minha. Então, talvez a dessa pessoa seja de 20, 25 ou 30% no ano. Então, você tem que ter uma noção de qual a sua inflação de acordo com os serviços e os produtos que você utiliza. E aí, sabendo de tudo isso, eu acho que você conseguiu entender que você precisa botar o seu dinheiro para render acima da inflação, correto? Se você deixa ele rendendo abaixo da inflação, você está perdendo o seu poder de compra. O seu dinheiro está sendo corroído pela inflação, ou seja, você está perdendo dinheiro. Se você guarda seu dinheiro físico em casa lá, os maços de dinheiro na sua casa, e a nossa inflação está de 10% ao ano, significa que você está perdendo 10% do seu dinheiro todos os anos. Se você coloca na poupança o seu dinheiro, ele está rendendo lá 6% ao ano e a inflação está em 10%, significa que você está perdendo 4% ao ano todos os meses. E aí você fala assim, Guilherme, e o Tesouro Selic, e o Tesouro IPCA, e as ações, e os fundos imobiliários? E aí eu quero que você preste atenção aqui agora. Eu não quero me estender muito nesse vídeo e eu vou fazer um vídeo completo para você, que vai ser o próximo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu vou te falar quais os investimentos que a gente pode fazer para ganhar da inflação. Então vai ter um vídeo parte 2, uma continuação desse aqui, falando dos investimentos para você ganhar acima da inflação, mesmo em períodos de hiperinflação, mesmo em períodos de inflação descontrolada. Você precisa aprender a ganhar acima da inflação, senão você pode se dar muito mal. E vai ser o próximo vídeo. Você está convidado para assistir, mas para isso eu preciso de uma coisa. Você precisa ativar o sininho aqui, a notificação, para você ser avisado do próximo vídeo. E além de ativar a notificação, você vai dar um joinha, dar um like e se inscrever no meu canal, que aí não tem erro, você vai saber, você vai ser avisado quando o próximo vídeo sair. Ative as notificações
notificações do meu canal, tem um sininho aí para você ativar, dá o like e se inscreva no meu canal. Fazendo isso, você vai ser avisado aí do próximo vídeo que eu vou postar, dos investimentos que você precisa saber para ganhar da inflação. E eu gostaria de te fazer um convite aqui agora. Se você tem um desejo de investir com segurança, de fazer boas escolhas nos seus investimentos e gostaria de uma ajuda para isso, eu queria que você conhecesse o meu grupo de mentoria. Lá no nosso grupo a gente tem reuniões individuais, ou seja, tudo personalizado para você nessas reuniões individuais, e a gente também tem reuniões em grupo, coletivas, uma vez por mês. Então, reuniões individuais e reuniões em grupo para te ajudar em todo esse processo aí com seus investimentos, tá? Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, você vai clicar lá e vai conhecer tudo sobre o nosso grupo de mentoria e poder entrar no nosso grupo se assim você desejar, tá bom? Eu espero você lá e o convite já está feito. Além disso, eu queria te pedir para você compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas, para a gente alcançar mais pessoas e ajudar no crescimento desse canal aqui. Você vai me ajudar demais fazendo isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.